Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar de fundos imobiliários multi-estratégia. Você já ouviu esse termo entre os fundos imobiliários? Você conhece algum exemplo de fundo imobiliário multi-estratégia? Será que você tem algum na carteira? Primeiramente vamos ver o que é esse conceito de multi-estratégia, também conhecido como hedge fund. O que é um fundo imobiliário multi-estratégia? São fundos imobiliários cuja principal característica é de possuir um mandato amplo, então a ter grandes poderes ali, permitindo a liberdade de investir em diversos produtos, desde que relacionados ao mercado imobiliário. Também, sendo assim, fundos multi-estratégia ou hedge fund são aqueles FIIs que estão a carteira diversificada, tem ações, fundos imobiliários, renda fixa. Então é muito importante sabermos esse detalhe na hora de investir em um fundo imobiliário desse tipo. Essa diversidade permite aproveitar as vantagens do mercado em diferentes momentos conforme o cenário macroeconômico, favorece determinados segmentos. No entanto, também exige agilidade para uma gestão verdadeiramente ativa. Aqui é importante ter uma gestão ativa para fazer aí um ganho de capital realmente importante para o fundo imobiliário. Temos alguns exemplos no mercado, você vê que alguns deles são bem conhecidos. Vamos começar aqui pelo VGHF11. É um fundo imobiliário multi-estratégia hedge fund que conta aí com 400.773 investidores. Nós temos também o ALZM11, conta aí com 10.317 investidores. Seguindo aqui nós temos o MCHF11, conta aí com 81.189 investidores. Temos também o GAMI11, investidores 24.718. Temos também o MANA11, 7.341 investidores neste fundo imobiliário. E temos o fundo imobiliário que nós vamos falar neste vídeo, o SPXS11, conta aí com 18.868 investidores. E nós vamos ver indicadores atualizados deste fundo imobiliário. Vamos dar uma olhada ali no seu relatório gerencial para a gente ver como é a carteira do fundo imobiliário hedge fund, e também vamos ver o custo de aquisição. Será que é o momento ideal para você investir nesse tipo de fundo imobiliário, caso ele possa fazer parte aí do seu perfil de investidor? Vamos ver se realmente é o ponto ideal para você fazer as entradas, comprar esse tipo de ativo nesse momento. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dia de Investindo. Aqui quem fala é o Alessandro e esse é o espaço que nós falamos de fundos imobiliários e ações, geração e crescimento de patrimônio. É o espaço também que eu utilizo para mostrar para vocês a evolução da minha carteira de investimentos. E se você ainda não é inscrito ou inscrita deste canal, convido você a se inscrever e fazer parte dessa comunidade. Clicando no botão de inscreva-se, ativando o sininho, você vai ficar por dentro de todas as atualizações de conteúdo. E ao fazer isso também parece uma coisa simples, mas que faz toda a diferença. Você me ajuda demais e também contribui aqui para o crescimento e fortalecimento do canal. Conto com seu apoio. Iniciando pelos indicadores, estamos aqui dentro do site Investidor 10. Aqui podemos acompanhar o preço atual do SPXS11, está em R$ 9,39. Ele está com um bom dividend yield aí nos últimos 12 meses, está com uma média de 12,87%. É um fundo imobiliário que segue descontado, seu PVP atual é de 0,97. Aqui incide um desconto de 3%. Um fundo imobiliário relativamente pequeno, porém tem uma liquidez interessante, 906 mil de movimentações diárias na Bolsa de Valores, e nos últimos 12 meses está com uma variação positiva de 12,50%. Em relação à sua cota patrimonial, é um fundo imobiliário que apresenta uma cota patrimonial na casa de R$ 9,62. O seu valor de cota atual aí é de R$ 9,36. Conta aí com PVP, como a gente viu, descontado 0,97, patrimônio atual 194 milhões. Em relação à sua gestão, ela é por conta da SPX Multi, atualmente conta aí com 18.863 investidores. Ele é classificado aqui no mandato como um fundo imobiliário do tipo híbrido. Em relação ao seu dividend yield, ele está com dividend yield atual de 12,87, mas no seu histórico aí dos últimos 5 anos, lembrando que esse fundo imobiliário não tem 5 anos, então aquele é uma média do tempo que ele partiu. Esse fundo imobiliário é de 2022, então ele está com uma média aí de 13,82%. Em relação aos seus dividendos, olhando aqui para
a data de início foi em 2022, ele partiu com um dividendo relativamente baixo, manteve uma constante aí na casa dos 11 centavos, como a gente pode ver aqui, ó, 12 centavos, 12 centavos, diminuiu um pouco para 9 centavos, fez um pagamento ali consecutivo de 5 meses em 9 centavos, porém em 2024 retomou e está com a média aí nos últimos 4 meses entregando 10 centavos por cota, um bom rendimento, um ótimo dividend yield para um fundo imobiliário desse tipo. Conferindo aqui o histórico dos pagamentos anteriores desse fundo imobiliário, a gente pode acompanhar em 9 centavos, 9 centavos, 9 centavos, que no gráfico aqui ele apresenta como 10 centavos, é por arredondamento, vocês podem ver que ele está muito próximo do 10 centavos, 0,98, 0,97, e os valores que ele está com 0,9 está abaixo de 0,95, ficando ali ao arredondamento para a parte inferior. A título de curiosidade, caso você seja investidor desse fundo imobiliário ou queira investir nele e queira receber o suficiente de dividendos do próprio SPXS11 para comprar uma nova cota dele, você teria que ter 95 cotas, um valor investido de R$ 892,05 e o seu rendimento seria R$ 9,39, que é o valor atual da cota desse fundo imobiliário. Partindo agora para o relatório gerencial, estamos aqui com o relatório mais atualizado fornecido pela gestão, maio de 2024. Vindo aqui para o resumo, nós temos a data que esse fundo imobiliário começou a ser negociado na Bolsa de Valores, foi 3/8/2022, a sua administração é da BTG e tem a gestão pela SPX, Gestão de Recursos Limitada. É um fundo imobiliário que apresenta aí uma taxa de administração de 0,8% ao ano, taxa de performance 20% do que exceder o IPCA mais o yield do IMAB, tendo também a parte de informações sobre o objetivo do fundo imobiliário. Isso aqui é importante nós estarmos sabendo, pois a grande maioria dos fundos imobiliários multi-estratégia, hedge fund, tem o mesmo tipo de investimento. O objetivo do fundo é oferir rendimentos de ganho de capital por meio de investimentos com as seguintes modalidades de ativos: CRIs, a gente vai ver a carteira de CRIs, ações, cotas de outros fundos imobiliários, bens imóveis, debêntures, SPS, cotas de fundos imobiliários, CEPAC, cotas FDIC, letras de hipotecárias, crédito imobiliário. Então a gama de investimentos em fundos imobiliários multi-estratégia é muito grande. O gestor também destaca que algumas movimentações tiveram a queda de 7% na carteira de ações. A carteira de fundos imobiliários, aproveitamos o início do mês para vender parte da nossa participação do FII BTCI, vista a valorização momentânea do papel. Também destaca que no final de maio a alocação do fundo estava em 92%, eles ficaram com 8% em caixa. Uma das partes mais importantes na hora de se analisar um relatório gerencial é o demonstrativo do resultado financeiro de um fundo imobiliário, seja ele qual tipo for. Vamos analisar o relatório aqui pegando o mês mais atualizado, que é em maio de 2024. O fundo imobiliário apresentou um rendimento aqui de 2.409.000. Resultado disso, CRI correspondeu a 1.800.000, ações e fundos imobiliários 430.000 e renda fixa correspondeu a 108.000 reais. O resultado total foi de 2.184.000, tirando as despesas do fundo imobiliário. Porém, um ponto importante, o fundo imobiliário não distribuiu tudo o que ele arrecadou. O fundo imobiliário ele tem um resultado acumulado, vocês podem acompanhar na parte de baixo comigo aqui, ó, de R$ 429.603, o que corresponde a quase metade de uma cota que ele costuma vir entregando. O fundo imobiliário vem entregando 0,95, 0,96, 0,97, muito próximo aí do 10 centavos. Em reserva, esse fundo imobiliário já tem, se ele apresentar algum tipo de problema, ele sozinho já é capaz de complementar metade da cota. Aqui abaixo a gente pode ver também a composição da cota que esse fundo imobiliário tem entregue. Se a gente ver aqui analisando a parte de baixo, ó, CRIs é o azul mais escuro, ações e FIIs o amarelinho, renda fixa azul claro e as despesas são o cinza. Então o fundo imobiliário ele tem a sua maioria de receita por cota proveniente dos CRIs. Em segundo lugar fica aqui ações e fundos imobiliários e em terceiro lugar a renda fixa como composição principal da entrega de dividendos desse fundo imobiliário. Outro ponto muito interessante também é o portfólio do fundo imobiliário. Aqui a gente pode conferir a classe de ativos que ele tem na carteira atualmente. A gente pode conferir aqui abaixo, sendo CRIs 72%, FIIs 16%, em caixa 8% e ações 4%. Porém, em estratégia de ativo, ele tem 83% em renda, que é o que gera a maior renda desse fundo imobiliário. Ele tem 10% aqui em renda mais ganho de capital, 7% em ganho de capital. É aqui que ele faz as movimentações, os giros para ele gerar uma renda, aproveitando as oportunidades
Seguindo aqui abaixo, nós podemos conferir a estratégia desse fundo imobiliário. Aqui em renda ele tem 77% em CRIs, 13% em FIIs, 10% em caixa. Porém, em ganho de capital, ele tem 33% em fundos imobiliários, em ações corresponde a 65%, renda mais ganho de capital, que é a soma dessas duas partes juntas, ele tem 28% em ganho de capital e em renda 72%. Aqui na questão da carteira de fundos imobiliários, que a gente vai ver mais detalhadamente, ele conta aqui com a sua principal gestora, a Navi Capital, seguida aqui pela BTG, são fundos imobiliários que ele investe dentro da sua carteira. Ele também é a VBI Real Estate, que é 18%, a Guardian Gestora, 10%, aqui a Fator, 6% e diversos distribuídos na carteira desse ativo. A gente vai ver ali vários fundos imobiliários com menores valores que somam aqui os diversos. Vindo para a carteira de fundos imobiliários, a gente pode ver aqui a sua maior concentração está aqui no APTO11 da Navi Capital, que corresponde a 6 milhões do patrimônio do fundo, um total de 3%, muito tranquilo aqui dentro da carteira de fundos imobiliários deste ativo. A gente pode conferir que ele tem os outros ativos que ele tem na carteira, ele tem GARI 11, VRT 11, CPTS 11, XPCI 11, então numa diluição bem interessante, corresponde a 16% do portfólio desse fundo imobiliário. Conferindo agora a carteira de CRIs, conferir que ele atua num bom segmento, tem uma boa quantidade de CRIs, a maior quantidade aqui é em residencial. Aqui também olhando para a sua maior exposição é nesse primeiro CRI aqui, que corresponde a 5,9% do PL do fundo, 11 milhões do patrimônio total, é um IPCA mais 8,2%, tem uma duração de 4,9 anos. Visto também que ele opera aí com indexadores mistos, a gente está vendo aqui que ele tem CDI e IPCA dentro da sua carteira, e também as taxas aqui não são tão elevadas, tem alguns IPCAs mais altos aqui, temos um CDI mais 5 aqui também, um CDI mais 6 também, mas na maioria aqui trabalha com CDI 4, 1,5, temos outros CDIs bem baixos aqui também, na sua grande maioria taxas baixas de aquisição, isso é muito importante também, porque quanto maior a taxa que esse fundo imobiliário utiliza, de maior risco ele se torna. Como a gente vimos lá na carteira de segmentos, né, a sua maior concentração está em residencial, que conta com 79%, escritórios 14% e shoppings 7%. Tipo de risco da carteira em questão de CRIs residenciais. 59% são obras, aqui 22% é pulverizado, corporativo 10% e em estoque são 9%. A relação dos seus indexadores. Ele tem 53% em IPCA e 47% em CDI. Chegamos agora num ponto muito interessante na hora de você comprar um fundo imobiliário. É saber se realmente ele está barato. Você olhar o indicador do fundo imobiliário, se ele está com PVP descontado, é um bom indicador, sim, mas realmente olhando para o gráfico, acompanhando a variação média de preço deste fundo imobiliário, olhando aqui pelos indicadores através do RSI, é mais eficaz, traz uma melhor percepção para saber se realmente é o momento de investir nesse fundo imobiliário ou não, caso este tipo de ativo faça parte do seu perfil de investimento. Estamos aqui com o ticket do XP XS11, o período de análise é semanal. Conferindo aqui o indicador RSI, nós podemos ver que esse fundo imobiliário está corrigindo, ele ainda não chegou num ponto melhor de compra, que é a parte de baixo aqui do indicador. Para quem acompanha o canal sabe que o indicador RSI ele nos dá um momento aí de compra ou de venda do ativo, caso seja a sua busca aí por valorização. Na parte de baixo aqui o ponto ideal de compra, na parte de cima não se compra, seria o ponto de vender se você estiver buscando valorização do ativo. Nós podemos aqui, ele está com uma tendência aqui de queda, né? Ele está corrigindo, olhando aqui para os candles, ele está com um candle vermelho também, e a média móvel aqui a gente pode acompanhar que ele estava aí entre 9,35 e 9,45. Hoje o fundo imobiliário está aí no valor de R$ 9,39, abaixo do seu valor patrimonial. Ele está num momento interessante, sim, ele pode corrigir mais um pouco, mas isso é tendência. Se ele corrigir, vai chegar no ponto ideal de compra, mas olhando aqui graficamente, não está num momento ruim para você fazer suas entradas, caso você tenha interesse de investir nesse fundo imobiliário, aliado com o indicador que nós vimos lá com um desconto de 3%. Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Nós vimos aí um fundo imobiliário hedge fund, um fundo imobiliário multi-estratégia. Vimos que esse tipo de ativo tem uma grande diversificação na sua carteira, atuando ali com fundos imobiliários, cotas de outros fundos imobiliários, CRIs. Espero realmente que essas informações possam ter ajudado alguma coisa para vocês, possam ter agregado algo para você. Eu agradeço imensamente quem me assistiu, quem me ouviu até aqui. Desejo a vocês excelentes investimentos, além de uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.